Ope! Seja muito bem-vindo, meu aluno e minha aluna. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos tratar de princípios expressos e princípios implícitos. Mas eu gostaria aqui de fazer só um parênteses de revisão com vocês em relação a como a gente está estudando o direito administrativo. Veja bem, você que já estudou toda a organização administrativa, a partir de agora vai estudar a atuação da administração em si. Então é muito importante que esse assunto, organização da administração, esteja muito bem na sua cabeça. Por exemplo, nós trabalhamos aqui que a administração basicamente é um conjunto de pessoas jurídicas, de órgãos e de agentes que executam as chamadas atividades administrativas. Nós temos lá nas pessoas jurídicas a administração direta e indireta, dentro de cada pessoa jurídica dessa nós temos os órgãos e atuando efetivamente os agentes, fazendo a vontade da pessoa jurídica. Falamos aqui de conceitos e tudo mais. Encerramos essa parte. A partir de agora, a gente estuda aqui princípios que devem ser observados durante a atuação desse povo todo aqui. Depois a gente estuda poderes, prerrogativas que a administração possui para perseguir interesse público. Depois a gente estuda atos administrativos, que são manifestações de vontade da administração. A gente estuda responsabilidade civil, que está relacionado à atuação da administração, serviços públicos, agentes públicos, tudo que a gente estuda posteriormente está relacionado à atuação desse povo todo aqui. Por isso que eu insisto, tem que ficar muito bem nesta parte introdutória para entender as demais etapas. Maravilha? Vindo para cá então, já vou passar para cá, meu câmera, por gentileza. Saindo daquela estrutura de revisão, a gente vai falar então a respeito dos princípios. E em relação aos princípios, nós temos que estabelecer aqui uma diferença. Nós temos, para fins de prova, princípios expressos, que estão lá especificamente na Constituição Federal, e nós temos também os chamados princípios implícitos, que decorrem desses princípios expressos. Lá no seu material, eu coloquei lá um conceito de princípio. O conceito não vai aparecer em prova. E eu já vi muito aluno travar nessa parte conceitual. Nossa, achei muito complexo entender. Eu falei, cara, você não precisa entender, porque não cai em prova. Conceito de princípio não vai aparecer. Não é algo que você tem que saber, decoradinho e tudo mais. O que você tem que saber para resolver questões de prova? Quais são os princípios? Quais são os expressos? Quais são os implícitos? Nós vamos começar aqui falando a respeito dos princípios expressos. Os princípios expressos, eles estão previstos lá no artigo 37 caput da Constituição. Vou colocar aqui, eles estão previstos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. E são eles, nós vamos colocá-los aqui, o nosso famoso LIMPE. A Prigi é famoso, mas eu nunca ouvi falar, você vai ouvir agora. Nós vamos colocar lá, o primeiro, legalidade. O segundo, impessoalidade. O terceiro, moralidade. O quarto, publicidade. E o quinto, eficiência. Pronto. Muitas questões de prova não passam disso aqui. Basicamente perguntam para o candidato. Candidato, você conhece quais são os princípios expressos na Constituição? Sim, limpe. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por óbvio, nós teremos aqui mais detalhamentos a respeito de cada um desses princípios. Mas eu já adiantei, nós teremos questões bem simplificadas, que vão aparecer só isso. E aqui, infelizmente ou felizmente, é pura decoreba. Tem que ser um desses para ser considerado expresso. Lá no artigo 37 caput vai aparecer o seguinte, que a administração pública, da administração direta e indireta de qualquer dos poderes, obedecerá a esses princípios. Então, quando a gente fala em princípio, nós, diferentemente de uma lei que a gente consegue aplicá-la a um caso concreto, por exemplo, um servidor cometeu corrupção. Quando ele pratica corrupção, ele está sujeito a uma sanção. Essa sanção prevista para aquela situação de corrupção é a demissão. A gente enxerga lá especificamente um fato que aconteceu e uma consequência prevista na lei. Os princípios, eles não são aplicados de forma tão direta assim. Em um mesmo caso, eu posso ter aplicação de vários desses princípios. E esse é um outro problema que os alunos relatam para mim. Eu não consegui identificar naquela situação qual princípio especificamente foi aplicado. E nesse caso que eu citei, por exemplo, um servidor que praticou corrupção, eu poderia ter vários desses princípios aplicados no mesmo caso. Então o que acontece aqui no estudo dos princípios? A gente vai encontrar sempre uma correlação lógica entre eles. Essa correlação
relação lógica vai mostrar pra gente que eles são muito parecidos. O que é o nosso papel aqui, então? Mostrar para você frases principais que te permitam identificar cada um desses princípios para que você consiga resolver as questões. Um outro ponto importante, a administração vai obedecer a estes princípios expressos e também aos implícitos. Mas mais à frente a gente vai falar um pouquinho a respeito dos implícitos, beleza? Mas vamos lá. Com relação aos princípios expressos, então, eu disse que em uma situação concreta poderão aparecer vários princípios. O que é importante a gente saber aqui? Não existe hierarquia entre eles, tá bom? Então todos têm a mesma importância. Ainda que num caso concreto eu aplique mais de um deles, nenhum é preponderante em relação a outro, tá bom? Todos eles têm a mesma força. E o detalhe, não são normas, então vamos colocar assim mais uma vez, que a administração é facultada a observar. Ela é obrigada a observar todos esses princípios durante a sua atuação. Então vamos imaginar lá, você enquanto agente público vai praticar um ato administrativo qualquer. A sua atuação obrigatoriamente deve obedecer a esses princípios. E agora, o que significa obedecer a esses princípios? São as frases que a gente vai colocar aqui para identificar cada um deles nas questões. Maravilha essa parte introdutória? Então vamos lá. Vindo para cá, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar o nosso mnemônico e vou começar falando a respeito do princípio da legalidade. Quando esse princípio cai em prova, nesta parte de princípios, nós temos que lembrar aqui basicamente de duas legalidades. O que significa legalidade para o particular? O que é legalidade para o particular? E o que é legalidade para a administração? O que é legalidade para o particular e o que é legalidade para a administração. Legalidade para o particular está previsto lá no artigo 5º da Constituição. E basicamente aqui, a legalidade para o particular está baseada aqui na autonomia de vontade. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Esta é a frase a ser lembrada e ela aparece muito em prova. Então a gente coloca lá, particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, não veda. Então, basicamente, você resolveu sair agora pela manhã, passar num boteco qualquer, pegar uma cerveja, tirar sua camisa e sair tomando uma cerveja no meio da rua caminhando. Pode isso? Aí você pergunta, tem lei que proíbe fazer isso? Não. Então você pode fazer. Essa é a ideia, beleza? Eu gosto de citar um exemplo aqui, que ele é meio forte, mas as pessoas acabam lembrando dele depois, tá? Pense aqui comigo. Um casal de irmãos maiores de idade, será que eles podem ter relações sexuais entre si? Fala, meu Deus, meu Deus do céu, você me faz pensar num negócio desse. Não, é sério. Aí você pergunta, tem lei que proíbe? Não. Então pode. Agora, eles podem casar, literalmente, conforme a legislação prevê? Não, porque tem lei que proíbe esse tipo de casamento. Deu para pegar a ideia? Agora, o que é legalidade para a administração? A administração pública, ela tem a sua atuação pautada pela lei. Significa dizer o seguinte, o administrador público, o agente público só pode agir se tiver uma lei que autorize ele a agir ou que determine que ele haja. Então, basicamente é assim, toda atuação do Estado será pautada pela lei. Eu só posso fazer alguma coisa se a lei me autoriza. É por isso que é comum você, em épocas de campanha eleitoral, ver muito político prometer muita coisa e depois que ele ingressa ele fala, não consigo fazer. Por quê? Porque não tem lei que autorize aquela atuação. Para fins de prova, basicamente a gente coloca lá, a administração só pode fazer, deixa eu colocar aqui, só pode fazer aquilo, oh meu Deus, hoje tá zoado. Aquilo que a lei autoriza, no caso dos atos discricionários, já vou adiantar aqui, mas a gente vai detalhar isso, ou determina, no caso dos atos vinculados, beleza? Então tá lá. Por exemplo, prazo de validade do concurso público, ele é de até 2 anos, segundo a Constituição. Aí, prorrogável por igual período. A administração pode fazer? Tem lei autorizando ela prorrogar por igual período. Servidora pública gestante acabou de ganhar neném. Ela pede uma licença maternidade. A administração, ela é obrigada a conceder. A lei determina que a administração conceda essa licença. Deu para pegar a ideia? Então, basicamente, legalidade. Com essas duas frases, a gente responde qualquer questão, beleza? As questões vão aparecer da seguinte forma. Segundo o princípio da legalidade,
a atuação do Estado está restrita ao que a lei determina. É isso. A atuação do Estado só pode ocorrer se tiver lei autorizando. Você já deve ter ouvido falar, naquela história de Estado Democrático de Direito, né? O que é o Estado de Direito? É um Estado que tem toda a sua atuação prevista em lei. Eu só posso fazer alguma coisa se a lei me permite. Beleza? Então, legalidade, vocês não vão ter dificuldade para resolver questões. É claro que, com essas duas frases, ao ir para as questões especificamente, você vai perceber que tem hora que cai de um jeito, tem hora que cai do outro jeito, mas tudo se resume a essa pequena estrutura aqui, beleza? Um outro cuidado que você tem que ter. Normalmente, as bancas gostam de falar assim, que o princípio da legalidade é o mais importante. Aí você já arrisca. Porque a gente falou no início, não tem princípio mais importante do que o outro, tá certo? Então toda atuação é baseada na lei. Só posso fazer alguma coisa se a lei autoriza ou determina. Mas as questões vão misturar a legalidade para o particular e para a administração. Vamos lá, dando sequência, apagando aqui. Agora a gente vai falar na sequência da impessoalidade. Então olha lá, impessoalidade. Opa, deixa eu colocar aqui em azulzinho que eu tenho toque. Impessoalidade. O que é agir respeitando o princípio da impessoalidade? Aqui a gente vai colocar duas óticas existentes, beleza? A primeira ótica existente em relação ao princípio da impessoalidade está ligado aqui à ideia de finalidade. Finalidade. E a segunda ótica envolvendo o princípio da impessoalidade está ligado à ideia de vedação à promoção pessoal e também partidária, tá? Porque isso aqui foi o STF que tratou. Vamos lá, partidária. Vamos entender isso, então. Toda atuação da administração pública ou do agente público deve ser impessoal, ou seja, quando o agente público estiver agindo, nesta primeira ótica, ele deve sempre buscar a finalidade prevista em lei. E qual que é a finalidade da atuação da administração? O interesse público, ou simplesmente interesse coletivo. Então, sempre que o agente público vai agir, ele vai praticar um ato administrativo, por exemplo, ele deve sempre visar o interesse público, que já apareceu em prova também, simples assim, o seu fim legal. E aí você fala, nossa, Pri, é meio parecido com legalidade. Pois é, quando aparece essa frase aqui que gera problema. Tem gente que quer marcar errado da questão, mas tome cuidado. Buscar o interesse público também é simplesmente agir conforme o seu fim legal. Basicamente, o que seria o contrário de ser impessoal? Ser pessoal. Quando eu pessoalizo a minha atuação, ou eu estou atendendo ao meu próprio interesse ou a um interesse de terceiros. O exemplo que eu gosto de colocar aqui. Imagine um agente público que é um agente de trânsito. Ele está lá fiscalizando, por exemplo, uma ultrapassagem em faixa contínua. Tá lá. Aí o sujeito cometeu a infração, ele abordou o veículo. A pergunta é, ele deve autuar ou ele pode autuar? A lei obriga que ele autue. Mas imagine que na hora que ele aborda o veículo, ele identifica lá como condutor a sua mãe. A mãe dele, né? Não a sua. A mãe dele tá lá. Aí ele fala, pô, mãe, fazendo ultrapassagem de faixa contínua, a pergunta é, tem que autuar ou não tem que? Tem que autuar. Ali ele vai explicar para a mãe dele. Ele falou, mãe, é o seguinte, ó, a minha atuação, a Constituição exige que seja impessoal. É você, independente de ser você, ele falou, mas eu sou sua mãe, eu que te pari, você nem estaria aqui se eu não tivesse feito isso. Pois é, mãe, mas a minha atuação é impessoal, eu devo perseguir o interesse público. Se fosse a mãe do meu colega, eu ia autuar, então eu vou autuar você também. Então, nessa primeira ótica, perseguir a finalidade, eu gosto desse exemplo que eu falo, cara, aqui a ideia é multar até a sua mãezinha, é autuar até mesmo a sua mãe, beleza? Então, perseguir o interesse público aqui também traz essa ideia de tratar a todos sem discriminações. Sem discriminação. Benéfica, no caso ali, a deixar de autuar, ou prejudicial. Prejudicial. Detrimentosa, já apareceu assim também. Prejudiciais como sinônimo de detrimentosa. Então, finalidade. Quando eu persigo o interesse público, eu trato todo mundo, sem nenhum tipo de discriminação. Isso aqui também traz uma ideia de igualdade. Então tem gente que coloca
nesse sentido, olha, igualdade, isonomia, eu estou tratando todo mundo de forma igual, beleza, mas analisando o princípio da impessoalidade. Outros dois exemplos também que trazem essa ideia de igualdade aqui, que aparece normalmente em prova, é, por exemplo, fazer licitação. Quando a administração quer contratar bens ou serviços, ela quer comprar lá papel, caneta, computador, etc e tal, ela faz licitação. Fazer licitação é respeitar o princípio da impessoalidade. Eu vou contratar com quem efetivamente apresente a proposta mais vantajosa para a administração. Outro exemplo, concurso público. Eu vou contratar aquele que foi melhor, que teve o melhor desempenho lá naquele sistema que eu criei de provas, por exemplo, tá? Então a ideia é essa, fazer licitação, fazer concurso público é em respeito também à impessoalidade nesta ótica de perseguir o interesse público. Tranquilo até aqui? Agora, uma segunda ótica, vedação à promoção pessoal. Esta aqui aparece muito em prova e você tem que dar uma olhadinha lá no artigo 37, parágrafo 1º. Cai muitas vezes do jeitinho que tá escrito lá, tá? Basicamente está dizendo o seguinte, a atuação da administração, ela pode ser divulgada. Então, por exemplo, a polícia X apreendeu droga, a polícia tal apreendeu veículo roubado e por aí vai. O que não pode aparecer lá? Alguém se promovendo com isso. A ideia aqui, então, que aparece lá no artigo 37, parágrafo 1º, as obras, os programas, etc e tal, podem ter divulgação, mas essa divulgação tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então a gente vai colocar aqui assim, ó, a divulgação tem que ter caráter, vamos colocar lá, educativo, informativo ou ainda de orientação social. O que não pode? Dela não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Fechou? Um outro ponto. Vamos colocar recentemente, tá? Vamos colocar assim. O STF também ampliou essa perspectiva aqui da promoção pessoal à promoção partidária. Então o slogan de campanha do candidato não vai poder aparecer lá depois em documentos oficiais. O símbolozinho, o solzinho, a estrelinha, não sei o que lá do partido também não pode aparecer em documento oficial, porque isso caracteriza promoção partidária. Então a ideia é que eu vedo tanto a promoção pessoal quanto a promoção partidária. O que normalmente vai aparecer em prova? O texto da letra seca de lei. Ele pode contar uma historinha, mas ele vai colocar lá essas palavrinhas, por isso que a gente chamou atenção, colocou no quadro, porque eu sei o que vai pro quadro, acaba indo pro seu caderno também. Maravilha? Fechamos aqui em pessoalidade, apagando aqui, vamos lá, deixando aqui sempre um segundinho para você dar um pause e anotar. Agora vindo para cá. Terceiro princípio expresso, moralidade. Olha lá, moralidade. Normalmente, quando a gente fala em moralidade, nós temos dificuldade de pegar nisso aqui. Como assim, Aprígio? Moralidade é um troço meio impalpável, né? Inclusive, ou é para os próprios tribunais, inclusive para o próprio STF. Como os princípios guardam correlação lógica, normalmente, quem está invocando um desses princípios para tomar uma determinada decisão acaba colocando ele ao lado de um princípio mais palpável. Vou dar um exemplo. Olha só. Você já deve ter ouvido falar em nepotismo, contratação de parentes no âmbito da administração pública. Pois é, segundo o STF, o nepotismo viola o princípio da impessoalidade, com certeza, ele é mais palpável, né? Porque o sujeito está lá contratando o filho dele, dando um cargo simplesmente porque é filho dele, não porque tem competência técnica. E também viola a moralidade. Perceba, se eu falasse que viola só a moralidade, ia ser mais difícil de enxergar essa violação. Aí eu coloco ele ao lado da impessoalidade. Se o próprio STF faz isso, as bancas também o fazem. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses dois aqui, impessoalidade e moralidade, para não misturá-los. A gente vai colocar frases que representam aqui bem a ideia de moralidade administrativa, beleza? Nós colocamos aqui, lá no seu materialzinho, que só existem 3 questões sobre moralidade. Primeira questão que envolve o princípio da moralidade.
A moral administrativa, vamos colocar aqui, a moral administrativa, ela é diferente da moral comum. Por quê? Porque a moral administrativa, ela é jurídica. Vamos entender isso. Como assim, Aprígio? Jurídica. Vai ter consequência jurídica se algum ato violar a moral administrativa. Vamos pegar aqui um exemplo. Nós citamos lá na legalidade que um casal de irmãos podem ter relações sexuais. São maiores de idade, podem ter relações sexuais entre si. Não é ilegal, mas eu te pergunto, será que isso é imoral? Você pode falar, pô, é imoral. Eles vão queimar no fogo do inferno. Certeza. Aí eu avalio. Bom, é moral comum. Tem consequência jurídica? Não tem. Mas algumas violações da moral comum têm consequência jurídica. Exemplo, você tá lá com o seu materialzinho todo bonitinho, que você tá aí anotando, deixando coloridinho, papapá, ou não, tá fazendo só preto e branco, mas depois você vai lá pintar ele. E alguém subtrai esse seu material sem que você veja. Aconteceu o quê? Um furto. Maravilha. É uma conduta imoral, que tem consequência jurídica. Fechou? Então, algumas condutas têm consequências, algumas condutas imorais, perdão, têm consequências jurídicas, outras não. No que diz respeito à moral administrativa, você não precisa saber quais são as condutas. A questão vai berrar para você. Violou a moral administrativa. Pronto, acabou. Se tem violação à moral administrativa, tem consequência jurídica. Qual que é a consequência? A anulação dos atos. Então você não tem que adivinhar se uma conduta é ou não imoral no âmbito administrativo. Um exemplo clássico citado aqui é aquele das passagens aéreas, escândalo das passagens aéreas lá no Senado Federal. O que aconteceu? Os senadores criaram lá uma normativa que permitia eles comprarem passagens para todo mundo que ele quisesse da família dele. Para amante, para o amante da amante, para a mãe do amante, enfim, rolo danado. Alguns advogados olharam para aquilo e falaram, cara, beleza que é legal, do ponto de vista, né, que vocês podem criar a legislação, mas é imoral. Foi para os tribunais, o tribunal entendeu, realmente, viola a moral administrativa. Se viola a moral administrativa, aqueles atos administrativos, né, que concederam as passagens tiveram que ser o quê? Anulado. Então, esse é o ponto principal. Diferença de moral comum para moral administrativa. Moral administrativa, se houver violação, ela é sempre jurídica, sempre vai ter uma consequência jurídica. Questão 2 envolvendo o princípio da moralidade. A questão 2 é linkada com a primeira. Há uma exigência legal de atuação ética dos agentes. Então a gente coloca aqui, exigência legal de atuação ética dos agentes. Ou seja, o agente, além de interpretar o que é legal de ilegal, ele também tem que identificar o que é moral de imoral. Então, cabe a ele, além de analisar a letra fria da lei, vamos dizer assim, avaliar também se aquela conduta é moral ou não. Simples assim. Esta frase já apareceu várias vezes. Exigência legal, exigência de atuação ética dos agentes públicos. Terceira questão que cai relacionada ao princípio da moralidade. Ele está relacionado a outros princípios. Quais seriam esses princípios, Aprígio? Vamos colocar aqui. Ou simplesmente ideia. Ele está ligado aqui à ideia de honestidade, probidade. Ele está ligado à ideia de ética, de moral, de lealdade, de boa-fé e por aí vai. Todas essas ideias que a administração deve observar. Normalmente, a gente enxerga essa situação aqui de lealdade da administração quando ela promove ali um concurso de remoção interna, em que ela coloca as regras e depois ela quer pular para trás. Fala, não, pera lá, você tem que ser leal à administração. Se você botou um edital, botou as regrinhas lá na mesa, você tem que cumprir com aquelas regras que lá estão. Mas enfim, essas palavrinhas, como eu disse, elas estão ligadas à moralidade. Em questões de prova, muitas vezes eles vão colocar essas palavrinhas ligadas à impessoalidade. Então fica atento, essas são as 3 questões que a gente encontra em prova envolvendo o princípio da moralidade. Vamos lá? Apagando aqui, aquele segundinho para você dar o print, para você anotar. Eu sei que a letra não é das melhores, mas dá para acompanhar. Vamos lá. Quarto princípio aqui, seguindo a ordem. Publicidade. Publicidade. A publicidade
para a gente não confundir aqui com impessoalidade, a publicidade está ligado basicamente a uma ideia de transparência. Transparência. Como assim, Aprígio? Toda atuação da administração pública, via de regra, ela tem que ser transparente. Então, o administrador público, o gestor público, ele não é dono da coisa pública. Então, tudo que ele faz, ele tem que prestar conta. Inclusive, é um dos deveres administrativos. Dever de prestar conta. Eu tenho que dizer para o dono da coisa pública, que somos nós, o povo, o que eu estou fazendo. Então, a atuação da administração pública deve obedecer ao princípio da publicidade, que basicamente está ligado a essa ideia de transparência. O que eu tenho que tomar cuidado, que já apareceu em prova? A exceção. Exceção. Será que sempre a atuação vai ser transparente, tudo? Não. Eu posso ter sigilo de alguns atos. E esse sigilo da atuação, ele está previsto também lá na Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 33 da CF, artigo 5º, inciso 33 da CF, ele diz lá que todos têm direito a receber informações de seu interesse, o interesse, né, da coletividade, blá, 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 que deve ser prestada sob pena, né, do agente público, sob responsabilização do agente público. Mas ele vai dizer que existe uma exceção. É possível estabelecer o sigilo da informação, vamos colocar assim, quando ela for imprescindível. Vamos colocar assim, vou botar aqui do ladinho, tá, meu câmera? A segurança. Imprescindível a segurança. Só que troço meio subjetivo, mas existe. Imprescindível a segurança. De quem? Do Estado ou simplesmente da sociedade. Beleza? A regra é transparência. Exceção, sigilo da informação, se ele for imprescindível à segurança do Estado ou da sociedade. Infelizmente aqui não aparece outra coisa que não seja a letra seca da lei, tá bom? Esta é a primeira questão. Me perdoem, eu coloquei aqui, eu esqueci de colocar, assim como o princípio da impessoalidade, que a gente teria duas vertentes. A segunda coisa que pode aparecer, mas cai com bem menos frequência, é que publicidade é requisito de eficácia. Requisito de eficácia. Requisito de eficácia de alguns atos administrativos. Quais atos administrativos? Aqueles que vão produzir efeitos externos ou ainda que gerem ônus para a administração. Vamos lá entender isso aqui. Requisito de eficácia. Alguns atos administrativos, para serem considerados eficazes... eu ainda não estudei isso aqui, não tem problema, você já vai deixar anotado aí. Para serem eficazes, precisam de publicação oficial. Exemplo, um ato que gera ônus para a administração. Um contrato administrativo. Tem que publicar lá em diário oficial o termo de contrato. Um ato que tem efeitos externos, o edital do seu concurso público. Ele está lá estabelecendo as regras para quem quer ingressar na administração. Onde ele tem que ser publicado? Em meio oficial. Porque eu quero que quem está fora da administração entenda, né, o que eu estou querendo ou como eu estou querendo contratar. Essa é a ideia. Então a gente vai colocar aqui lá no seu materialzinho, tá? Já está lá bonitinho. Publicação oficial. Só um detalhe para você colocar aí um OBS. Já apareceu em prova que a publicidade era requisito de validade do ato. O que está errado. O ato ele é válido, ele não tem nenhum vício nos seus elementos, mas ele pode ser não eficaz. Vou dar um exemplo. Eu já trabalhei com licitações, contratação na administração pública. Já aconteceu, às vezes, do coleguinha esquecer de publicar o contrato. Quando ele esquece de publicar o contrato, ele está sem eficácia. Na hora de fazer um pagamento, como os sistemas são interligados, o sistema financeiro não vai conseguir fazer o pagamento. Ele vai falar assim, olha, eu não consigo pagar aqui por esse contrato. O que está acontecendo? Vai lá dar uma verificada, opa, alguém esqueceu de publicar. Como é que você faz para corrigir? Como o ato é válido, não é ilegal, você publica naquele momento. No dia seguinte vai aparecer no Diário Oficial, aí você consegue fazer o pagamento bonitinho. Só lembrar a palavrinha, requisito de eficácia. Maravilha? Fechando a conta aqui agora. Olha lá, deixando um minutinho para você anotar. Passando a régua e fechando a conta. Olha só, nós temos aqui ainda o princípio da eficiência.
O princípio da eficiência foi o último a ser introduzido na Constituição. Ele foi introduzido lá em 1998 com uma reforma administrativa, vamos colocar assim, a Emenda Constitucional 19. Eficiência. Depois que ele foi inserido na Constituição, a administração passou a ser eficiente. Oh, meu Deus. Com certeza não, né? O que a doutrina já falava? Já existia esse princípio de forma implícita, mas agora ele é expresso. O que ele quer dizer? Basicamente, eficiência é fazer mais com menos. Então, esta frase responde à grande maioria das questões. A ideia aqui que eu vou pensar na atuação do agente público, presteza, agilidade no atendimento, na prestação do serviço público, beleza? Ou ainda também relacionado aqui à ideia de grana, né? Ah, mas aí não mistura com economicidade? Não, mas vai estar lá trazendo uma ideia de eficiência. Eu vou fazer mais obras com menos recursos, né? Vou literalmente entregar mais com menos gastos. Essa é a ideia principal e você vai conseguir enxergar isso nas questões. O que é o ponto aqui? A administração, quando colocou este princípio, foi lá importar da administração privada esta ideia. Só que tem um detalhe, na administração pública, via de regra, a gente não está preocupado aqui em receber pelo serviço. Inclusive, muitos dos serviços são prestados ali de forma gratuita, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, eu tenho que tomar cuidado com essas palavrinhas. O que é fazer mais? É atender melhor. É atender mais gente, é conseguir entregar mais para a sociedade. Essa é a ideia, beleza? Uma outra ideia que aparece aqui, ou melhor, linkado ao princípio da eficiência, já apareceu muitas e muitas vezes em prova, é com relação àquela avaliação periódica do servidor. O que acontece? O servidor público estável, segundo a Constituição Federal, só pode perder o cargo dele de 3 formas. Então, olha só, você já passou do estágio probatório, você está estável. Como que você pode perder seu cargo? Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Segundo, processo administrativo disciplinar, em que seja assegurado aí contraditório, ampla defesa. E terceiro, avaliação periódica. Essa avaliação periódica já é do servidor estável. Essa avaliação, segundo a doutrina, ela vem, vamos dizer assim, em prestígio do princípio da eficiência. Então a gente coloca esse exemplo. A avaliação periódica de servidores. O que é importante você anotar aqui? Mais uma vez, você pode olhar na Constituição. Como que o servidor pode perder o seu cargo depois de estável? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e avaliação periódica. Este exemplo aparece bastante ao lado do princípio da eficiência. Então, quando a administração está avaliando os seus servidores, ainda que estáveis, ela está sendo eficiente. Porque não adianta passar lá no estágio probatório, botar os pezinhos para cima e não fazer mais nada. Beleza, beleza? Então a gente fecha aqui esses 5 princípios expressos que eu diria, tá? Registre-se aí. São os que mais caem em prova, são os que você deve estar muito bem. Estar bem neles é voltar, olhar para essas frasezinhas, resolver questões. Tá matando? Não se preocupe mais. Maravilha? Fechamos aqui essa aula e vamos para a próxima. Foi? Hope. Galera, rapidão, né? Rapidão porque tem que ser rápido. Olha lá. Deixa eu puxar aqui. Hope. Seguinte, pessoal. Eu estava tentando ver aqui se tinha alguma dúvida, se está alguma coisa nesse sentido. A gente está indo, só para repisar, falando de princípios e vamos para a sequência falar de poderes. Vamos falar de todos os poderes hoje e de todos os princípios a princípio. Olha que loucura! A princípio, por que a princípio? Porque a ideia, você vai descobrir nesta aula de agora, nesse próximo bloco, é que não tem como você saber todos os princípios, tá? Simples assim. Mas vai dar certo. Pode apagar, por favor. Por favor. Vamos lá. Fechou? Já tô no QAP. Valeu, Felipe. Não, Felipe não. O Iago. Rápido, direto e prático. Muito bom. Essa porra mesmo, velho. Não dá pra embaçar em nenhum tópico. E se você embaçou demais no tópico, quer dizer que tá errado. Porque vem uma questão de princípios. E eu vou dar um bizu aqui pra vocês, tá? Você vai pegar uma prova, por exemplo, igual da PRF, caiu um princípio que ninguém fala dele.
E aí lascou. Eu vou te explicar agora como é que você vai interpretar dessa forma, beleza? Tô no QAP. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tem uma caneta que não tá muito boa e eu só pego as que não estão boas na hora de escrever. Deixa eu socar ela aqui para trás. QAP. Ropê, seja muito bem-vindo, meu aluno e minha aluna, a mais uma aula de Direito Administrativo. O nosso tópico de hoje é princípios e nós vamos falar especificamente dos princípios implícitos, beleza? Antes de falar dos princípios implícitos, nós temos que relembrar que existem princípios que são expressos, que são aqueles que estão previstos lá no artigo 37, caput da Constituição, e nós temos também os princípios implícitos, que são aqueles que não estão previstos no artigo 37 caput. Essa é a lógica. Então existem centenas de princípios. No direito administrativo, não é possível quantificar. Normalmente, quando eu estou numa aula presencial, eu pergunto para os alunos, quantos princípios existem? Todo mundo responde 5, porque todo mundo lembra dos expressos, nosso famoso LIMP. Só que não são apenas 5, são centenas. E é muito difícil a gente dizer que eles são esgotáveis. Por quê? Porque todo dia a doutrina, a jurisprudência está criando uma inovação de um princípio. De um determinado princípio decorre outro, que decorre outro e por aí vai. É uma doideira só. O que é importante você ter em mente aqui, tá? Primeiro, você não tem obrigação de saber todos os princípios. Você nem vai saber. Se você tentar se embrenhar nessa, você já vai se arrebentar. Pode acontecer, na sua prova, de cair um princípio que você nunca viu. Sugestão, deixe em branco. Se você não conseguiu encontrar uma lógica, não marque, ou óbvio, se for uma questão de múltipla escolha, você vai chutar. O ponto aqui é você ter em mente, você não precisa saber tudo para ser aprovado, você não precisa gabaritar a prova. E normalmente, neste assunto, princípios, os alunos perdem muito tempo. E eles perdem tempo com quais princípios? Com os implícitos. Como eu disse, podem ser centenas. Há doutrinador que fala em milhares, porque cada palavra decorre um outro princípio. Quer um exemplo? Quando nós citamos aqui os princípios expressos, eu cito aqui o princípio da moralidade. Da moralidade decorrem outros princípios, princípio da lealdade, da boa-fé, da probidade, da honestidade, e aí lascou. Lá do princípio da impessoalidade vem a ideia de isonomia, de igualdade, de finalidade, e por aí vai. É muita coisa para a gente se lembrar. Mas o que acontece? Alguns princípios implícitos são mais recorrentes em provas do que outros. Esses a gente vai deixar bonitinho aqui, montadinho, para você ter uma ideia deles. Agora, você está lá na sua atividade individual de resolver questões. Quando você está resolvendo questões de princípios, você encontrou um princípio que não está aqui, que o Apris não falou. Você vai acrescentar ele no teu material. Uma estrutura que a gente sempre explica para vocês. Faça o seu caderno bonitinho e deixe, né? Eu gostava sempre de fazer uma folha 4. Deixe uma folha lá para trás. Na parte de princípios isso é fundamental. Porque às vezes você vai se deparar com um determinado princípio que você até então nunca tinha visto e nesse momento você vai acrescentá-lo lá. Só tome cuidado, eu falo. Como é muita coisa, eventualmente você vai colocando e aí vai tentar revisar todos eles. Alguns, ainda que a gente não trate aqui, são mais recorrentes que outros e você vai colocando. Outro detalhe, em alguns outros tópicos dos nossos estudos aparecem princípios. Vou citar aqui. Quando a gente estudou, por exemplo, organização administrativa, a gente coloca lá que a criação de uma entidade administrativa depende de lei. E aí nós falamos, princípio da reserva legal. Eu não vou colocar ele aqui de novo nos implícitos, mas você sabe que é um princípio implícito. Por quê? Porque ele não é expresso. Para ser expresso, tem que ser aqui basicamente o nosso LIMP, beleza? Vou colocar aqui mais uma vez só para deixar lá bonitinho. Agora, com relação aos princípios, o que é importante a gente saber também para fins de prova? Entre os princípios expressos e implícitos, também não há hierarquia. Nós falamos o seguinte, não há hierarquia entre os princípios expressos e agora, não há hierarquia entre os princípios implícitos e expressos. Ou simplesmente, nós vamos colocar aqui, não existe hierarquia entre os princípios. Entre os princípios. Sejam eles expressos
ou implícitos. Simples assim. A administração, então, durante a sua atuação, deve obediência aos princípios administrativos. Vamos colocar assim dessa forma. Maravilha? Então, isso aqui já apareceu em prova. Ah, o princípio da legalidade é o mais importante. Os princípios expressos têm superioridade frente aos implícitos. Não. Tudo isso já apareceu em prova. Com esta frase, você já anotou? Falou, é princípio, tem tudo a mesma validade. Maravilha? Agora, com relação aos princípios implícitos, ou simplesmente aos princípios como um todo, tá? Eu vou até tirar aqui essa palavra implícito para você não confundir. Vamos colocar... Não, deixa aqui, não tem problema. Vou vir aqui pro ladinho, vai. Meu câmera. Vamos vir pro lado, porque daí não mistura as coisas. Eu sei porque na montagem do caderno o aluno fica meio pirado. Olha só. Quando a gente fala em princípios, a doutrina gosta de citar isso aqui, ó. RJA. Regime Jurídico Administrativo. Então, do nosso regime jurídico administrativo, nós temos essa montoeira de princípios aqui que eu estou falando com vocês. O que vinha a ser esse regime jurídico administrativo? Eu coloco, cara, para que você não fique tão preso ao juridiquês, coloque assim, é o direito administrativo. E acabou-se. Tá? Vai servir para suas provas. Confia na técnica. Apareceu o regime jurídico administrativo, leia-se, é o direito administrativo. E que se exploda. Por quê? Vamos ter aqui algumas distinções conceituais que nada interessa para a resolução de questões objetivas. Nada. Você não vai ter problema para resolver uma questão se você fizer esse tipo de interpretação que eu estou te falando aqui agora. Então vamos colocar lá. O regime jurídico administrativo, leia-se, o direito administrativo, ele está baseado em dois grandes princípios. O princípio da supremacia do interesse público. E o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. A doutrina vai dizer o seguinte, que todos os princípios expressos, inclusive, decorrem desses dois princípios. A doutrina que vai dizer o seguinte, esses princípios são superprincípios. Há doutrina que vai dizer, eles são supraprincípios. E há uma doutrina que vai dizer que eles são as pedras de toque do direito administrativo. Ou seja, toda atuação ou todo o direito administrativo está baseado nesses dois princípios. Aí aqui eu já chamo a sua atenção. Volta para cá, meu câmera, rapidinho. Esta frase, não existe hierarquia entre os princípios. Então ele chamou de superprincípio, mas ele é mais importante que algum? Não é. Tome cuidado com isso. Apesar de já ter aparecido em questão, eles são superprincípios, não tem problema, isso não está errado, mas não pode aparecer que eles são superiores a outros, tudo bem? Esse é o ponto a saber. Agora vamos lá. Olhando aqui para o nosso regime jurídico administrativo, volta para cá, meu câmera, por favor. O nosso regime jurídico administrativo, vamos imaginar aqui então, né, duas pontas dele. Ele está aqui pendurado em dois grandes princípios, supremacia e indisponibilidade. Eu gosto até de pintar dessa cor aqui, né, o vermelhinho e o azul. Quando nós falamos em supremacia, é daqui que vão decorrer os poderes administrativos, que nós vamos estudar logo na sequência aqui dos princípios. Então daqui decorre prerrogativas especiais, poderes que a administração possui. De outro lado, indisponibilidade, decorrem os chamados deveres administrativos. Então aqui, para quem já assistiu, né, vai lembrar lá do Peter Parker. Você lembra, meu câmera, do Peter? Você lembra do Peter Parker ou não? Hein, meu câmera? Tá me ouvindo? Você lembra do Peter Parker? Quem que ele é, então? O Homem-Aranha. O que o tio Ben falou para ele? Você lembra? Logo no começo, no primeiro filme, não vai lembrar? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Olha que doideira. É isso mesmo. Que merda, eu não acredito que eu ouvi isso hoje. Pois é, mas está aqui. Essa é a ideia que você tem que ter. Poderes, responsabilidades. É por isso que a doutrina vai ficar viajando aqui, teorizando muita coisa em cima desses dois princípios. Eu não quero que você viaje na maionese. Eventualmente você pode usar isso numa redação, etc e tal. Eu quero que você acerte as questões de prova. Simples assim. Então a questão vai vir objetivamente. Sabe o que mais caiu sobre esse princípio até agora? Esses dois princípios? Que eles são
implícitos. É isso mesmo. Eles são super, supra, pedra de toque, os cambal. Aí aparece lá que ele é implícito. É isso. Você tem que lembrar. São princípios implícitos. Por quê? Porque eles não são expressos. Simples assim. Seja objetivo. Eles são implícitos porque não são expressos. Para ser expresso tem que estar onde? Lá no 37 caput. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ah, Prígio, mas eles aparecem em outras legislações esparsas. Pois é, mas entenda, essa é a linguagem que vai aparecer na sua questão. Expresso, esses aqui. Implícitos, qualquer outro. Ou seja, supremacia e indisponibilidade são princípios implícitos. Maravilha até aqui? Agora, com relação à supremacia, o que eu comentei com vocês aqui, né? Daqui decorrem os poderes administrativos que a gente vai estudar na sequência. Prerrogativas especiais. O que é legal, né? Aí seria mais para fins de fazer uma redação que tem algum tema envolvendo aqui o direito administrativo. De fato, a doutrina diz assim, olha, o Estado, da forma que nós o conhecemos hoje, ele só existe em razão deste princípio. Então, assim, o Estado diante de uma situação concreta, vamos imaginar aqui, eu tenho lá uma fazenda e o Estado quer construir uma BR que vai cruzar essa fazenda, vai cortar essa fazenda ao meio. Aí o Estado chega e fala, olha, eu vou pagar para você, né, nos termos da lei, bababá, bababá. Aí o sujeito chega e fala, eu não quero ter minha fazenda cortada ao meio por uma BR. Aí o Estado vai e explica, meu amigo, eu não vim pedir não, eu vim informar. Eu estou invocando o princípio da supremacia para fazer o que eu estou fazendo. Na verdade, ele não precisa invocar, né? A própria atuação dele vai demonstrar. Por quê? Porque esse princípio deu poderes para a administração. Permite que a administração vá lá e desaproprie aquela área nos termos da lei. Vou pagar nos termos que a lei já está estabelecendo. Deu para pegar a ideia? Então, da supremacia, nós temos aqui essa perspectiva. O Estado está numa relação de superioridade frente aos particulares no que diz respeito ao direito administrativo. Vamos pegar um outro exemplo que mostra essa supremacia? O sujeito foi lá e sofreu uma autuação, vamos colocar assim. Eu já vi isso acontecer, tá? O sujeito foi abordaram o veículo dele, aí tinha alguém sem cinto. O agente de trânsito autuou, falou, ó, fulano estava sem cinto. Maravilha. Esse sujeito que foi autuado foi lá e recorre administrativamente daquela multa e fala, olha, eu não aceito essa multa, porque o agente público tem que provar que eu estava de cinto, que eu estava sem o cinto, e ele não filmou a abordagem. Aí, em resposta a esse tipo de recurso, a administração responde, meu amigo, existem, né, os chamados atributos do ato administrativo. Dentre eles, nós temos lá a presunção de legitimidade e veracidade. O ato praticado pelo agente já se presume verdadeiro e legal. Cabe você comprovar que não estava em situação, né, na situação narrada ali no caso, sem cinto. É você que tinha que ter a filmagem, não o agente. Porque o ato dele por si só já tem essa prerrogativa. E de onde deriva tudo isso? Supremacia do interesse público. Então, muita coisa, tudo que você estudar no direito administrativo que mostra que a administração é foda em relação ao particular, ela está numa relação de superioridade, isso deriva do princípio da supremacia. Só um adendo que eu gosto de colocar aqui, apesar disso, você pode colocar lá, tá? Vamos colocar aqui também, nesse momento, sem problema algum. Vamos colocar aqui uma OBS. OBS. Nós vamos colocar assim, ó. A administração está em uma relação de superioridade frente aos administrados, que são quem? Os particulares. Beleza? É isso que esse princípio nos diz. Contudo, não há hierarquia. Então a gente coloca lá, apesar disso, não há hierarquia. Nossa, Prígio, agora eu fiquei confuso. Pois é, eu sei que pode causar essa confusãozinha, mas é assim, hierarquia é algo mais, eu diria assim, até mais legalizado, né? Eu tenho que estar lá numa estrutura para ser subordinado necessariamente a alguém. Aqui, a administração está em superioridade porque a atuação dela é sempre em prol do interesse público, do interesse coletivo. Então é por isso que a gente fala, o particular
Quando ele atua em prol do seu próprio interesse. A administração, quando ela atua em prol do interesse público. Por isso que, havendo conflito, prevalecerá o interesse público, supremacia do interesse público. Apesar disso, não há uma relação de hierarquia. O particular não está subordinado. Só isso você precisa saber para resolver a questão. Maravilha, maravilha. Com relação à indisponibilidade, por sua vez. Nós colocamos aí no material que a indisponibilidade ela está ligada aqui uma ideia quase que oposta da supremacia, né? Se de um lado eu tenho grandes poderes, de outro lado eu tenho grandes deveres. Daqui, então, decorrem os chamados deveres administrativos. Como eu falei, dever de prestar conta, dever de agir, dever aqui de probidade e por aí vai. O que é importante a gente ter aqui em mente em relação à disponibilidade para fins de resolução de questões? A ideia é que o agente público, ele não é dono da coisa pública. O gestor público não é dono. Por não ser dono, ele não pode dispor. O oposto de indisponível ou de indisponibilidade é disponibilidade. O que o agente público, então, na condição de agente, deve sempre observar? O interesse público é sempre indisponível, inegociável. Eu nunca poderei negociar. Então, essas palavrinhas ou essas frases já apareceram. A gente coloca lá. O agente público, o agente é mero gestor da coisa pública e não dono. Por isso que ele não pode dispor e não dono. Pronto, tá bom essa frase aqui já, porque lá no seu material já tem mais. O agente público é mero gestor da coisa pública e não dono da coisa pública. Aí aqui a gente pode citar alguns exemplos. Vejam bem, quando a administração ela contrata bens e serviços, ela tem que fazer, segundo a lei, licitação. A ideia básica da licitação é o quê? Selecionar a proposta mais vantajosa. É isso que o interesse público quer, a proposta mais vantajosa. Se o gestor público contrata sem fazer licitação, ele está dispondo do interesse público de ter a proposta mais vantajosa. Na mesma linha de raciocínio, concurso público. Para que eu faço concurso público e administração? Para selecionar os melhores. Nos termos que eu coloquei lá. Ah, eu não acredito. Tem gente que quando eu trato disso, por exemplo, no presencial, discute. Fala, mas o concurso público não necessariamente seleciona o melhor. Eu falo, cara, quem quer saber disso? Nós estamos aqui estudando para passar no concurso. Nós não estamos aqui discutindo, fazendo juízo de valor, se está certo ou está errado. Esta lógica, tá? Mas a lógica é esta. Eu, administração, faço concurso para contratar o melhor. Se eu contrato gente, por exemplo, como tínhamos aqui muitas vezes, né, o nepotismo, meus parentes, porque eu quero simplesmente distribuir dinheiro público para eles, eu estou dispondo do interesse público de ter o melhor. Maravilha? Esses princípios, como eu falei, eles vão aparecer em prova, sendo que a primeira informação a respeito deles ali é se eles são expressos ou implícitos, e a segunda está mais relacionada à própria ideia da palavrinha. Normalmente, nós não encontramos questões muito complexas aqui, tá? As questões tendem a ser relativamente fáceis em relação a esses dois princípios. Fechado até aqui? Vamos lá. Dando sequência agora, vou apagar aqui para ganhar espaço. Na sequência do seu material, nós trouxemos aqui o princípio da, deixa eu só pegar aqui para não perder, autotutela. Esse princípio aparece bastante e a gente acaba citando ele em mais algum outro momento, tá? Autotutela. Autotutela é o poder, vamos colocar aqui, poder que a administração possui para rever os seus próprios atos. Então tá lá. Eu já vi gente acertar questão nesse sentido, né? Por contas... Enfim, porque apareceu poder. Mas não é um princípio? Pois é. Um princípio que dá poderes para a administração, que permite ela fazer alguma coisa. É em decorrência deste princípio que eu, administração, posso fazer isso ou aquilo. É assim que a gente tem que interpretar. E eu faço questão sempre de colocar esta palavrinha aqui, porque quando ela aparece em prova, eu já vi gente marcar errado. O sujeito vai lá e marca errado.
Porque não é poder, é princípio. Não tem problema. É só a construção linguística ali naquele momento, tá bom? Olha só. Autotutela, então, ela permite que a administração rever seus próprios atos. Eu aqui gosto de chamar atenção para uma outra coisinha que a gente já tratou, que é tutela. Tirei o auto. O que é tutela? Tutela é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Também é chamada do quê? Supervisão ministerial, ou simplesmente controle ministerial. Beleza? Controle finalístico ministerial. Autotutela, não tem nada a ver com aquilo. Botei autotutela, o que virou autotutela? Poder que a administração possui para rever seus próprios atos. Então a administração pode rever os seus próprios atos ilegais, um ato ilegal, e ela também pode rever os seus atos legais, que sejam discricionários. A Pri, eu ainda não sei nada disso, não tem problema, você vai deixando anotado, é por isso que eu falo a importância de se fazer o caderno. Tem coisa que não está fazendo sentido no momento e vai fazer sentido no outro, mas você tem que já ir anotando e deixando bonitinho. O conceitinho já vai te servir. Aqui na parte de atos pode te faltar alguma coisinha ainda, mas não tem problema. Olha lá, um ato ilegal, a administração tem que revê-lo por meio da anulação. Beleza? Então, quando a administração promove a anulação de um ato, eu já sei que ele é o quê? Ilegal. E quando ela mesma está fazendo isso, ela está fazendo isso com base no quê? Na autotutela. Simples assim. Agora, a administração também pode rever um ato legal, mas o ato legal que ela pode rever tem que ser discricionário. Esse ato discricionário e legal, a administração pode rever por meio da revogação. Deu para pegar a ideia aqui, então? O que é importante a gente anotar aqui em relação à autotutela? A autotutela permite que a administração reveja, deixa eu só puxar aqui, vou puxar essa seta aqui de baixo, que ela reveja os seus próprios atos de ofício. O que significa esse de ofício? Não precisa provocação. Não precisa provocação. Então hoje nós temos aqui várias entidades e vários órgãos que possuem um sistema de controle interno. Inclusive as próprias controladorias servem para isso. Auditoria interna, tem cargos específicos para isso. Para quê? Para ficar revendo os atos. O que a administração quer? Punir alguém que errou? Não. Ela não quer manter atos errados. Então ela pode fazer de ofício. Só que tem um detalhe. A administração ela pode ser provocada? Ela pode. Exemplo, a administração vai fazer uma licitação, vai fazer um concurso público. E ela vai lá e publica um edital, seja de licitação, seja de concurso público. Tanto da licitação quanto do concurso público, a lei que rege aquele certame, seja a licitação, seja o concurso, é o próprio edital. Mas esse edital, por óbvio, não pode contrariar todo o arcabouço de legislação já existente. Imagine então que um edital de licitação ou de concurso traga em si uma ilegalidade. A administração está lá, publicou, ela não viu. Aí você vai e provoca ela. Você pode provocar? Pode, sem problema algum. O que é interessante saber? Por que eu estou falando isso? A construção da historinha. Às vezes a questão vem com toda uma historinha por trás. Você tem que se ligar nessa historinha. Opa, a administração foi provocada. Aí ela resolveu anular um ato. Isso é autotutela? É. Agora, a administração tem que ser provocada para poder anular. Não. Ela não precisa. Ela pode fazer de ofício. Se ela verificou que o ato é ilegal, ela, inclusive, deve promover a sua anulação. Beleza? O que é importante a gente saber aqui também, em relação à anulação? A anulação, tanto faz se o ato é discricionário ou se o ato é vinculado, beleza? Então eu vou deixar isso aqui só anotado. Discricionário ou ainda vinculado. Tanto faz. Por quê? O que eu devo avaliar para anular um ato? Se ele é ilegal. Eu posso praticar um ato ilegal discricionário? Posso. Vou mais uma vez para um exemplo aqui. O que seria essa discricionariedade? Uma certa liberdade que a lei permite para o administrador. Exemplo, prazo de validade do concurso público, ele é de até 2 anos. Prorrogável por igual período. Olha só, até 2 anos, ou seja, não precisa ser 2 anos. Então a lei deu para o administrador liberdade. Eu posso fazer de 1 ano, de 6 meses, de 1 mês, sem problema algum. Eu não posso fazer de cara de 5 anos, porque é até 2. Agora, vamos imaginar que a administração fez um concurso de 2 anos, prorrogável, a Constituição diz que é prorrogável por igual período.
Aí, ao invés de prorrogar por 2 anos, o administrador prorroga por mais 5. Pronto. Era um ato discricionário, agora ilegal. Eu tenho que anular aquela prorrogação. Ufa, Aprígio, muita coisa. Pois é, para simplificar, o que eu gostaria que você lembrasse nesse momento aqui desse princípio? A autotutela permite à administração rever os seus próprios atos de ofício, ou seja, não precisa de provocação. Então, quando ela estiver anulando e revogando, ela está fazendo com base na autotutela. Mais à frente, lá em atos administrativos, a gente detona um pouco mais isso aqui, detalha um pouco mais. Beleza? Vindo para o nosso próximo princípio, apagando aqui. O próximo princípio implícito que eu trouxe para os senhores e senhoras é este aqui. Vamos lá, na sequência do material. Trouxemos aqui o princípio... Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Olha só, esses princípios, há quem faça distinção entre eles e há quem não faça. O STF, várias e várias vezes, não fez distinção, ou seja, chamou de sinônimos. Há quem coloque assim, a razoabilidade é um todo e um pedacinho dela é a proporcionalidade. E há quem faça justamente o contrário, a proporcionalidade é o todo e um pedacinho é a razoabilidade. Não muda nada, tá? O mais convencional, o mais, eu diria, palpável, é que a linha que eu estou adotando, que também não é, pode ser dizer assim, tem que ser sempre assim, é que proporcionalidade está ligado mais à ideia de aplicação de sanção, de penalidade. Então a gente coloca dessa forma. E razoabilidade está mais ligado a uma ideia de situação. Então o que eu tenho que ter aqui? Toda atuação da administração pública, via de regra, tem que ser razoável e proporcional. Então vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito quer construir alguma coisa numa cidade. O sujeito quer construir um estádio de futebol. O município tem 20 mil habitantes, ele resolve construir um estádio com 50 mil lugares. Aí eu te pergunto, essa atuação do gestor público local, ela é razoável, proporcional? Nós sabemos aqui, né, que no Brasil, qualquer cidade que você pegar de 20 mil habitantes, vai estar faltando escola, vai estar faltando saneamento, vai estar faltando hospital e por aí vai. Então, nesse tipo de atuação, ainda que o administrador, o gestor, ele tenha discricionariedade, liberdade para escolher o que ele vai construir, já que ele foi eleito para fazer aquilo, se essa medida não for razoável ou proporcional, ela pode ser controlada judicialmente. É o que hoje a doutrina chama de controle de legalidade em sentido amplo. É quando ocorre não necessariamente a violação de uma lei, mas sim a violação de um princípio. Em prova, como está aparecendo esse princípio? Ele aparece assim, como limites à discricionariedade da administração. Limites à discricionariedade da administração. Então, nessa que eu acabei de falar, nesse exemplo que eu falei, eu estou olhando uma situação. Não é razoável fazer isso. Não é razoável construir um estádio de futebol de 50 mil lugares numa cidade que só tem 20 mil habitantes. Agora, com relação à proporcionalidade, normalmente está ligado a essa ideia de aplicação de sanção. O servidor público praticou a infração X, Y, eu vou aplicar a ele uma penalidade. Está lá dizendo, a lei me permite, por exemplo, aplicar de 30 a 90 dias. Vamos pegar um exemplo aqui que não existe, tá? Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Mas só para que você consiga enxergar essa ideia de proporção. O sujeito, imagine que a lei preveja lá, para quem imprimir uma folha de papel, a penalidade de suspensão de 30 a 90 dias. Aí eu te pergunto, você é o chefe, aí você foi lá e flagrou o sujeito imprimindo uma folha de papel. Qual pena você aplicaria? 30 ou 90 dias? Muito provavelmente você aplicaria 30, porque é uma única folha. É proporcional essa sanção àquela conduta. Agora, o sujeito foi lá e imprimiu 2.000 folhas. Ele imprimiu a Constituição Federal, o Código Penal, todo o material do Aprígio, ele imprimiu a porra toda. Todo o material do Alfacom está lá, no âmbito da administração. Qual pena você aplica a ele? O máximo que a lei está prevendo. Por exemplo, 90 dias. Porque seria proporcional. Deu para pegar a ideia? Então, proporcionalidade e razoabilidade, elas estão ligadas a essa grande vertente aqui. Limitação à discricionariedade.
não seria justo, por exemplo, aplicar 90 dias para o cara que imprimiu uma folha. Porque daí se o cara imprimir 2.000, eu vou aplicar o que para ele? Eu só posso aplicar a mesma pena. Deu para pegar a ideia? Para fins aí de discussão mais jurídica, né? Hoje, o STF entende que se uma atuação do gestor violar a razoabilidade e a proporcionalidade, este ato desarrazoado ou desproporcional pode ser controlado judicialmente. Alguém pode ingressar judicialmente e pedir para anular o ato. Exemplo, esse que eu falei do estádio de futebol. É uma situação concreta. Ah, vamos começar a licitação. Vou lá para o judiciário e falo, ó, essa licitação é totalmente desarrazoada. O prefeito vai construir um estádio de futebol com 50 mil lugares numa cidade de 20 mil habitantes. A mesma coisa da penalidade. Porra, eu imprimi uma folha e me aplicaram 90 dias. É desproporcional. Se eu vou fazer controle de legalidade, eu posso anular atos administrativos. Beleza? Existem mais e mais teorias sobre esse princípio. Sobre esses dois. E algumas coisas bem cabeludas, eu diria, tá? Que eu diria assim, demandam um conhecimento jurídico muito maior. O problema é que você não tem muito tempo, tá? Você tem um tempo limitado para ser aprovado em concurso. Fique com as principais frases, como eu comentei já. Uma das principais frases é essa: a razoabilidade e a proporcionalidade funcionam como limites à discricionariedade do agente público. Maravilha? Fechando aqui, vamos lá para o próximo princípio. Próximo princípio que está aí no seu material é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Princípio da continuidade. Continuidade dos serviços. Olha só, se alguma coisa foi classificada como serviço público, essa coisa não pode ser interrompida. Essa é a ideia geral. Então, se eu disse, isso é serviço público, eu, via de regra, não posso interromper a prestação daquele serviço. Fechou? Essa é a ideia geral e a gente estuda isso um pouco mais aprofundado no tópico serviços públicos. Ocorre que, excepcionalmente, então a gente vai colocar aqui a primeira regra, tá? Continuidade. Regra. Os serviços, faltou um os aqui, tá? Os serviços não podem ser interrompidos. Ou ainda, sofrer solução de continuidade. Já apareceu isso. Um serviço público não pode sofrer solução de continuidade. É a mesma coisa que falar interrompido. Exceção, exceção, exceção. Quando que eu poderia interromper a prestação do serviço? Vamos colocar lá. Em situação de emergência, vou colocar na ordem que está lá, e eu não vou falar tantos deles, até pelo time. Desrespeito às normas técnicas, respeito às normas técnicas e, finalmente, inadimplemento. Inadimplemento. Beleza? O que é inadimplemento? Não pagar, não pagar. Então, olha só, com relação à primeira, emergência, sem aviso. É óbvio, né? Tá caindo uma chuva torrencial, tá alagada a cidade, eu vou lá interromper o serviço para não gerar um prejuízo maior. Desrespeito às normas técnicas. Esse aqui é com aviso. Com aviso eu posso interromper. O que seria um desrespeito à norma técnica? Fazer gato. Simples assim, tá? Fazer um gato, fazer botar uma garrafa de água em cima do relógio. Já fez isso já, meu câmera? Nunca vi falar, se você passa no bairro, tá todo lá, tem uma garrafa de água, eles acham que aquilo, por alguma forma, pode diminuir a conta de energia. É um desrespeito à norma técnica, o cara vai te avisar, para com essa merda, se não parar, vou interromper o serviço. E, finalmente, inadimplemento também, com aviso. Com aviso, eu posso interromper, beleza? Então essa é a ideia básica aqui. Serviço público, continuidade, não posso interromper. Exceção, emergência, respeito às normas técnicas e inadimplemento. Para a gente fechar aqui, eu não vou nem apagar lá em cima, segurança jurídica. Segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, ele já aparece, né, expressamente em algumas legislações, mas ele é implícito na Constituição e a gente vai olhar lá, por exemplo, para o artigo 5º, tô colando aqui para ir rápido porque o tempo já está estourado, artigo 5º, inciso 36, artigo 5º, inciso 36 da CF, que vai tratar lá basicamente do quê? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada. Quando a gente fala em segurança jurídica, eu quero trazer o quê? Estabilidade para aquelas decisões jurídicas, para as decisões administrativas. Lá no âmbito da Lei 9784, que é a lei do processo administrativo em âmbito federal, ele vai tratar expressamente da segurança jurídica, dizendo que eu não posso trazer interpretação retroativa, né? Uma nova interpretação para um caso que já aconteceu. O ponto aqui é, o que tem aparecido em prova, Prígio, sobre segurança jurídica? Eles têm trazido aqui aquilo que a gente falou no início, né, dos princípios implícitos, a decorrência de um deles, o que decorre do princípio da segurança jurídica. E um que tem aparecido bastante é esse aqui, da confiança legítima, ou simplesmente da confiança. Vamos só colocar da confiança que já tá bom. Lá no seu materialzinho tá mais detalhado isso. A ideia de que enquanto administrado, enquanto particular, eu quero dar confiança para as decisões administrativas. E, para tanto, eu preciso do quê? De segurança jurídica. Uma coisa tem interligada à outra, dá quase na mesma ideia, tá bom? O que você deve lembrar? Nesse ponto aqui dos princípios implícitos, o que eu falei no início, você não vai decorar todos os princípios e eu diria que é impossível. São centenas, né? Porque um decorre do outro, como eu estou colocando aqui. O da confiança legítima está ligado ao da segurança jurídica. Se você entendeu segurança jurídica, já está de bom tamanho. Esses princípios acaba que a gente trata deles em outros momentos. Quando eu estou lá estudando Lei 9784, quando eu estou estudando lá uma Lei 8.112, por exemplo, Estatuto dos Servidores Federais, todos eles acabam sendo tratados novamente. Se eu vou falar de serviços públicos, eu falo deles. O ponto é, se você quiser montar um material bonitinho e ir colocando um atrás do outro lá, ponto. Senão, ele vai estar no momento adequado que você tem que estudá-lo. Outro detalhe, como você não vai saber de todos necessariamente, eventualmente você vai para uma prova sem saber, né? Olhando para a questão na prova e não conseguindo efetivamente lembrar de nada. Então qual que é o ponto aqui? Esteja muito bem nos expressos e dos implícitos esses que a gente citou, com mais evidência aqui para mim, supremacia, indisponibilidade e autotutela. Maravilha? Fechamos assim mais uma aula, nos vemos na próxima. Caraca, estourando o tempo aqui já, eu não conseguia falar. Fala, meu aluno, tava difícil, tava difícil. Difícil concluir aqui. Foi rápido da segurança jurídica, mas se você anotou lá o artigo 5º, inciso 36, você já vai ter uma boa ideia, tá bom? Galera, eu insisto para vocês. Qual foi? De boa? Eu insisto para vocês. Em tema de princípios, eu peguei já aluno, tipo, macaco velho. O que é um aluno macaco velho? É aquele cara que já está um bom tempo estudando, faz uma boa nota já e tá travado, gastando uma energia gigante com princípios. Aí eu falo, isso é muito errado. Aí tá muito errado. Por quê? Porque você pode extrair dali? Numa prova, vamos colocar aqui uma prova de polícia, PF, PRF, DPEM, Polícia Civil e tal, deve vir uma, duas questões de princípios. E normalmente vem uma do expresso, ali no máximo uma supremacia, alguma coisa. Vou citar aqui prova da ABIN, por exemplo, 2018, cobrou lá princípio da supremacia só perguntando se ele era implícito ou expresso, e cobrou ao lado ali eficiência. Cito provas aqui de outras bancas, FGV, agora que normalmente sempre bate em impessoalidade e eficiência. Teve a EPC Amazonas, a gente cantou isso na revisão de véspera, e por aí vai. Muita coisinha batidona. Agora, eventualmente, acontece igual aconteceu na prova da PRF. Sindicabilidade, que está mais relacionada a controle. Lá na parte do nosso estudo de controle basicamente da administração pública, controle externo, controle interno, a gente agora vai falar dessa merda, desse princípio. Por quê? Porque ele caiu. Beleza. É assim que a gente acaba tratando. Mas, no geral, como eu disse, olhou esses aqui? Tá bom. Tô bem nos expressos? Beleza. Nos demais assuntos, sempre se link. Tá? Opa, o Aprende falou aqui do princípio da reserva legal. Legal. Aqui em atos administrativos, por exemplo, a gente vai falar... em poderes, que a gente vai falar hoje. Na hora que a gente falar de abuso de poder, a gente vai citar um outro princípio. E assim vai. Tem gente que fala, Prígio, eu gosto de colocar um do lado do outro, assim, fazer uma tabelona. Tá bom também, mas é que é muita coisa. Você vai lá para licitação, por exemplo, tem mais de 30 princípios só na lei de licitação. É uma doideira só, velho. É muita coisa para ser lembrada. Por isso que eu falo, pega os principais, meu amigo, e Brasil, não perca muito tempo, tá bom? Vamos lá? Estamos indo agora, então, já entrando em poderes, né? É isso mesmo, né, meu câmera? Você fala, sei lá, Prígio, eu vou lá saber que porra de aula que você vai dar.
Coragem, coragem, meus alunos. Vamos lá, ó. Eu vou pedir aqui, a única coisa que eu peço para vocês é um likezinho. Manda like aqui para nós, tá? Manda like. Nós vamos detonar agora toda a parte de poderes administrativos. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Vou deixar aqui o materialzinho no jeito para não perder de vista. E de cara aqui a gente também vai meter já um poder hierárquico também. Então tá bom, vai dar certo. Galera, então coragem, respirando fundo, vamos lá para mais um bloquinho. Cadê? Aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tomar um golinho. É vedado ao professor tomar água durante a gravação do bloco, tá, meus alunos? Então eu observo bem essa regra, por isso que eu aproveitei aqui o gancho. Agora sim. Ope, seja muito bem-vindo, meu aluno e minha aluna, a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos tratar de poderes administrativos. Vamos começar aqui com a parte conceitual, vamos trabalhar aqui abuso de poder e vamos trabalhar aqui já os poderes em espécie, começando pelo poder hierárquico, beleza? Sem mais delonga, vamos lá colocar esta frasezinha. Poderes administrativos. Poderes administrativos. O que a gente tem que saber a respeito de poderes? Primeiro, parte conceitual. Já caiu, mas é muito raro, muito raro. Mas ainda assim vai te ajudar a ter uma visão mais lógica do que significam esses poderes, tá? Os poderes, eles são instrumentos. Instrumentos que a administração possui, para perseguir o interesse público. Então, simples assim. Esse é o conceitinho. Nós vimos já que os poderes administrativos decorrem de um princípio chamado supremacia do interesse público. Por conta deste princípio, a administração possui prerrogativas especiais. Essas prerrogativas especiais basicamente são os poderes. E os poderes já foram tratados em prova como instrumentos. O que apareceu? Qual foi a palavrinha que apareceu? Instrumentais. Os poderes administrativos são instrumentais. Sim, é um instrumento que a administração possui para perseguir o interesse público, o interesse coletivo. Essa é a ideia. Não acredito, tá, em grande recorrência desse tipo de questão, mas te faz pensar. Opa, o que é um poder? É um instrumento. Que quem tem? Um certo agente público. A depender do cargo que você ocupa, você vai ter alguns poderes ou não. Maravilha até aqui? Nessa parte conceitual, eu só coloco aqui para que vocês se atentem para a distinção, tá? Nós temos também os poderes estruturais do Estado. Quais são os poderes estruturais? Executivo, legislativo e judiciário. Então, não confundir estrutural com instrumental. Instrumento, poderes administrativos. Estrutura do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Maravilha? E agora, quais são esses poderes, Aprígio, então, que a administração possui? Nós colocamos aqui, ó, o poder. Vamos começar aqui pelo poder hierárquico. Poder hierárquico. Vou colocar aqui abreviando, tá? Poder hierárquico, poder disciplinar. Nós temos aqui ainda o nosso poder regulamentar. Nós temos aqui ainda o nosso poder de polícia. E nós vamos citar aqui ainda o nosso poder discricionário e o nosso poder vinculado. Beleza? Então tá lá. São esses os nossos poderes, os nossos instrumentos que o Estado possui, então, para perseguir o interesse público. O que nós temos a respeito deles aqui para anotar? Características. Características gerais, vamos colocar assim, tá? Você pode colocar características gerais. Primeira característica geral aqui. Poder, dever. Poder, dever. Segunda característica. Irrenunciável. Irrenunciáveis. E terceira, limitação legal. Limitação
Legal. Vamos lá, para entender cada uma delas. Vejam bem, o poder, ele é ao mesmo tempo um dever. Ele é um instrumento e ao mesmo tempo um dever. Vamos exemplificar aqui. O sujeito, ele detém lá o poder de polícia. E aí ele está lá realizando uma fiscalização. Quando eu fiscalizo, eu quero verificar o cumprimento de uma determinada norma de polícia. Não precisa anotar agora que lá na frente a gente vai detalhar isso. E aí eu verifico o descumprimento de uma norma. O que eu devo fazer obrigatoriamente? Punir o infrator. Então, exemplo, eu estou lá fiscalizando o trânsito, verifiquei a infração, abordei o veículo que cometeu a infração. Eu tenho o poder de puni-lo e o dever de puni-lo. Eu sou obrigado a agir. Decorrência desse poder-dever, eu posso dizer que o poder também é o quê? Irrenunciável. Por quê? Porque o poder não é meu. Eu não posso renunciar a alguma coisa que não é minha. Aí a gente pode lembrar até da disponibilidade aqui, né? Eu não posso dispor de algo que não é meu. Se eu ocupo aquele cargo, o poder é do cargo. Tanto é que quando eu deixo o cargo, eu perco o poder. Então, ao assumir determinado cargo na administração pública, eu detenho o poder e o dever de agir, e eu ainda não posso renunciar àquilo que é do cargo que eu ocupo. Maravilha? E para fechar, durante toda a atuação da administração, quer queira no uso dos seus poderes, quer queira no uso de qualquer outra prerrogativa, ela sempre tem limitação legal. Essa limitação legal nós lembramos do que aqui? Princípio da legalidade. Eu posso atuar, eu posso perseguir o interesse público, mas sempre nos termos da lei. Eu não posso violar a lei ao pretexto aqui de perseguir o interesse público. Maravilha? Então, essas são as características gerais dos poderes. Quando eu estiver utilizando qualquer um deles, eu tenho que lembrar disso. Eu sou obrigado a agir, eu não posso renunciar e eu ainda tenho que observar a lei. Agora, puxando daqui, dessa limitação legal, nós podemos ter aqui, tá, uma violação da lei, algo que é chamado de abuso de poder. Esse tópico é um tópico bastante relevante em prova. E eu falo, ele é pequenininho, então dá para você ficar muito bem nesse tópico abuso de poder e tem que ficar. A ideia é que você fique muito bem nele. Olha só, abuso de poder é gênero que comporta duas modalidades. Nós vamos colocar aqui, ó, o excesso de poder e o desvio de poder. Então, olha só, o abuso de poder, ele tem duas modalidades, excesso e o desvio. Você vai colocar aqui uma palavra no excesso de poder. Você vai colocar aqui, ó, incompetência. Incompetência. Vejam só, o agente público, quando ele ingressa em um determinado cargo, ele recebe uma série de competências. Competência você pode trocar por atribuições, tudo bem? Então, apareceu lá, competência, só a palavra competência. Você coloca aqui, atribuições. Vamos lembrar aqui um detalhe? Um órgão. O que é um órgão? Um órgão é um centro de competências, é um centro de atribuições. Quando você ingressa num órgão público, as suas competências, por óbvio, vão estar interligadas às competências daquele órgão que você integra. Então a ideia é que eu vou agir de acordo com as minhas atribuições. E quem dá competência para o agente público? A lei. A lei é que te dá as atribuições. Então quando um agente público ele age acima das competências para ele atribuídas, ele comete abuso de poder na modalidade excesso de poder. Então vamos exemplificar. Eu, em algum momento, vou exceder as minhas competências. Então aqui eu já vi professor, doutrinador, já vi muita gente se enrolar. E aí eu te falo, eu sei que você pode ter visto isso em outro lugar, por isso que eu vou te dar o bizu. Meu amigo, veja do jeito que eu estou falando aqui, confia na técnica, resolva questões. Tá dando certo? Não precisa mexer mais com isso. Não mexe mais com isso. Teu material já é suficiente para você acertar as questões. Acabou, morreu Maria Preá Brasil. Então tá lá. Excesso de poder. O agente ele é incompetente. Em algum momento ele excedeu a atribuição dele. Então tem gente que fala, ele era competente até um momento. Não, ele é incompetente e foda-se. Acabou-se. O agente é incompetente. Em algum momento ele excedeu a atribuição dele. Eu gosto de citar aqui um caso lá relacionado ao processo penal.
Lá no processo penal, nós temos que o inquérito policial é um procedimento administrativo e a autoridade competente para iniciar o inquérito policial é o delegado de polícia. Se um escrivão, um agente resolver iniciar o inquérito policial por conta própria, ele será o quê? Incompetente. Mas ele tem competência para atuar no inquérito? Tem. Mas qual parte? Ele pode iniciar? Não pode. Se ele for incompetente, abuso de poder na modalidade excesso de poder. Fechou? Agora, desvio de poder. No desvio de poder, você vai colocar aqui, ó, o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Finalidade. Sempre que aparecer a palavra finalidade em direito administrativo, grife ela, tô lendo uma questão, finalidade, grifa a palavra finalidade e escreva interesse público. Interesse público. Toda atuação da administração, então, tem uma finalidade, atender ao interesse público. Ponto. Se o agente público praticou um ato visando outro interesse, que não o público, ele cometeu abuso de poder na modalidade de desvio de poder. Opa, é isso mesmo. Essa é a ideia, tá? Então, qual que é o exemplo mais citado aqui? Nós vamos colocar desta forma. Remoção como forma de punição. Olha só. O agente público que pratica uma infração administrativa, ele está sujeito a uma série de penalidades, ele está sujeito a uma série de punições. Então, por exemplo, para a conduta A, eu tenho a consequência B. Para a conduta Z, eu tenho a consequência Y. Sempre tem essa previsão. E a remoção, ela não é prevista como punição em nenhum estatuto de servidores civis, tá? Tanto do federal quanto dos estaduais. A remoção, ela é um ato que permite que a administração reequilibre os quadros. Ela consiga, por exemplo, pegar uma cidade que tem muito servidor e transferir servidores que estão lá para uma outra que tem menos. Eu faço um exemplo aqui. Tem duas cidades de 50 mil habitantes. Em uma delas eu tenho 80 policiais. Em outra delas eu tenho 10 policiais. Eu posso remover parte desses 80 para essa outra? Com certeza. A ideia aqui é reequilibrar, não é punir alguém. Mas nós sabemos, né, que lá na França, não no Brasil, de vez em quando, o chefe, e aí a gente vai colocar aqui, ó, aqui o agente é competente. Aqui o agente é competente. Ele é competente para te remover. Só que ele não visa ao interesse público, ele visa ao próprio interesse dele. Mostrar que ele é foda, que ele é pica lá na administração. Ele olha para você e fala, Zezinho, Luizinho, eu vou te remover lá para aquela cidadezinha que você não quer. Aí você fala, pô, mas pode fazer isso? Pode, ele é competente para fazer. Mas ele vai te remover por quê? Porque ele não vai com a sua cara. Porque você é corintiano, porque você é bolsominion, porque você é petralha. Não importa. Ele encontra alguma razão que não seja uma razão de interesse público para praticar o ato. Deu para pegar a ideia? Esse exemplo é o mais citado em questões e, óbvio, ao resolver questões, você vai se deparar com várias citando exatamente isso aqui. Só que o que é o mais legal? As questões, normalmente, ela grita para você. O agente praticou o ato por esta razão. Ele fala a razão. Ele mostra a finalidade. É por vingança, é porque não vai com a cara do... Pronto. Se não é de interesse público, desvio de poder. Fechou? Então, excesso de poder. O agente não tem competência. Desvio de poder. Apesar de ser competente, ele visa outra finalidade que não o interesse público. O que também cai em prova, já caiu muitas vezes. Olha só. Ambas as modalidades, elas podem ocorrer. Olha lá. Elas podem ser praticadas tanto na forma comissiva como na forma omissiva. O que é a forma comissiva? É um agir. O que é uma forma omissiva? Não agir. Então não pire, não pire. Ah, eu quero exemplo de cada um deles. Você vai ter dificuldade de encontrar um exemplo para excesso de poder de forma omissiva. Eu diria grande dificuldade. Mas e daí? Se as bancas cobram assim? Então não preciso do exemplo, que se exploda. Ambos podem ser praticados, então, ambos, eu vou até colocar aqui, ambas
Ambas, Aprígio, não abas. Oh, meu Deus do céu. Ambas as hipóteses podem ser praticadas, então, tanto de forma comissiva quanto omissiva. Se atente para essa principalmente, tá bom? Aqui, com relação a essa omissiva, nós vamos colocar aqui, ó, princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível. Segundo esse princípio, nem toda omissão, vamos colocar assim, é ilegal. Nem toda omissão é ilegal. Beleza? O que nós temos aqui para exemplificar? Vejam só. O sujeito acionou a administração pública para resolver lá um problema de incêndio. Vamos imaginar, a época do ano ali é setembro, outubro e a região é o norte do país, floresta amazônica. Naturalmente começa a ter incêndio lá, sempre tem fogo. E aí você aciona o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiro, tá pegando fogo aqui do lado da minha casa. Aí o corpo de bombeiro fala, meu amigo, tá pegando fogo do lado da minha casa também. Do lado do quartel. É fogo para tudo que é lado. Perceba, em algumas situações, a administração pública ela é demasiadamente demandada. E ela não consegue atender a todos os chamados. Nesse tipo de situação excepcional, com base no princípio da reserva do possível, aquele não agir, naquele caso concreto, não será caracterizado abuso de poder. Deu para pegar a ideia? Um outro exemplo mais palpável, tá? Você vai para as BRs, por exemplo, Brasil afora, existem lá equipes da PRF, mas são equipes muitas vezes reduzidas. E aí acontece 3, 4, 5, 6 acidentes ao mesmo tempo. Aciona-se a PRF, ela vai atender 1, 2, 3, ela não consegue às vezes atender a todos ao mesmo tempo. Esse não atendimento de um eventual desses acidentes estará resguardado pelo princípio da reserva do possível. É isso que caiu em prova. Cara, olha isso aqui. Estruturalmente, pequenininho. Abuso de poder. Primeiro, saber quais são as modalidades. Excesso ou desvio. Ponto. Excesso, o agente não tem competência. Desvio, ele é competente, mas busca outra finalidade. Ambas as hipóteses podem ocorrer de forma comissiva ou omissiva. Nem toda omissão é ilegal. Princípio da reserva do possível. Fechou. Não tem uma questão de abuso de poder que vai estar fora disso aqui. Beleza? Então dá o print lá e vamos que vamos. Olha só. Apagando aqui agora. Vou apagar tudão. Feito essa parte introdutória, a gente já começa então a entrar de sola nos poderes em espécie. Poderes em espécie. A gente vai estudar agora o poder hierárquico. Deixa eu apagar aqui tudão, coragem agora. Tudo vai dar certo. Olha lá. Vindo agora para o nosso poder hierárquico, nós vamos ver como ele aparece em prova. O poder hierárquico é um instrumento que a administração possui para perseguir o interesse público. Sempre lembrando da parte conceitual, tá? O que a gente tem que lembrar aqui? Esta palavrinha hierárquico tem a ver com hierarquia. E aí a pergunta é, existe hierarquia na administração? Sim. Onde? Internamente. Então a gente coloca aqui, ó, existe hierarquia internamente. Esta palavrinha aparece bastante em prova, internamente. O que significa esse internamente, Aprígio? Você vai colocar aqui, ó, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, tá lá. Alguém vai utilizar esse instrumento, esta prerrogativa, poder hierárquico. Onde que ele vai usar? Dentro de uma mesma pessoa jurídica. E eu volto a lembrar aqui, aquela pequena estrutura que a gente já montou várias vezes, pessoa jurídica, órgão e agente. O que eu vou ter aqui, então, na administração? Basicamente essa estrutura aqui. Eu vou ter lá hierarquia, então, dentro de uma mesma pessoa jurídica, significa dizer que eu tenho hierarquia entre os órgãos e entre os agentes. Isso já apareceu em prova várias vezes, então, existe hierarquia? Sim. Onde não tem hierarquia? Entre pessoas jurídicas distintas. Isso já está lá no material. Entre a administração e os particulares. E entre a administração, entre os poderes estruturais do Estado. Então aqui,
Eu tenho hierarquia na administração pública? Sim. Onde? Internamente. Uma só pessoa jurídica, eu olho para ela. Entre administração direta e indireta, tem poder hierárquico? Não. É a mesma coisa que dizer que tem hierarquia. Fechou? Isso é uma questão de prova. Segunda questão de prova. O que demonstra que alguém fez uso dessa prerrogativa? O que alguém pode fazer que me demonstra que esse poder foi utilizado? Aqui a gente vai colocar uma sequência de situações que podem ocorrer, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, dar ordem, emitir ordem. Segundo, fiscalizar e controlar. Segundo e terceiro, né? Quarto, delegar. Quinto, avocar. Sexto, vou colocar aqui, organizar. E sétimo, e não menos importante, ato normativo. Olha só. Imagine aqui uma sequência lógica, tá? Você tem um chefe. O seu chefe, ele é tecnicamente chamado no direito administrativo como superior hierárquico, beleza? Tem gente que não gosta dessa palavra chefe, fala, Prígio, quem tem chefe é índio. Eu tenho é superior hierárquico. Eu falo, nossa, brabão. Olha lá. Dar ordem. Quando você ingressar na administração pública, a primeira pessoa que você vai se deparar é com o seu chefe, com o seu superior, e ele vai te passar o serviço, vai falar, é isso aqui que você tem que fazer, guerreiro. Tá lá. Esta ordem, emitida pelo seu superior hierárquico, ela deve ser obedecida. Então, dever de obediência. Dever de obediência. Vamos colocar assim, obediência. Agora, que ordem você não deve obedecer? Manifestamente ilegal. Chama a sua atenção aqui, tá? Para fins de questões de prova, tem que aparecer essa parada aqui. Você não tem que interpretar o que é uma ordem manifestamente ilegal. Você não tem que ter subjetivismo numa questão objetiva. A questão vai falar abertamente. Fulano recebeu uma ordem manifestamente ilegal. Ele deve obedecer? Não. Manifestamente ilegal é a exceção. Fulano recebeu uma ordem. Ele deve obedecer? Deve obedecer. Qual que ele não deve? Manifestamente ilegal. Então a questão tem que falar isso. Ponto. Você não tem que ficar adivinhando. Tem gente que às vezes me manda a questão e fala, nossa, mas aqui ele poderia ser, poderia não. Não poderia ser nada, guerreiro. Não está escrito. Você não tem que adivinhar lá o que está passando. Tem que estar escrito numa questão objetiva, tem que ter objetividade. Vamos lá. O que você deve imaginar? O chefe mandou você fazer alguma coisa. Agora, ele, na condição de chefe, pode fazer o quê? Fiscalizar e controlar. Ele fiscaliza e controla o quê? Os atos do subordinado. Então, ele vai lá verificar. Ele pode controlar no mérito, na legalidade, numa série de coisas, mas isso não vai cair. Quando cair poder hierárquico, ele só vai falar isso aqui, essas duas palavrinhas. Fiscalizar e controlar o quê? Atos do subordinado. Ele não vai aprofundar na parte aqui dos atos administrativos, controle de mérito, controle de legalidade. E fiscalizar é muito simples, né? Estou verificando se você está cumprindo com aquilo que eu mandei. Simples assim. Agora, na perspectiva do chefe ainda, essas duas aqui são bastante interessantes, tá? Delegar e avocar. O que significa delegar? Significa transferir. Transferir. E o que significa avocar? Significa chamar para si. O que é importante você saber? Eu estou avaliando esses dois institutos sob a perspectiva de quem? Do chefe, do superior hierárquico. É o chefe quem delega. O que é esse transferir, Aprígio? Transferir a execução. A lei mandou eu fazer, eu chefe, o cargo que eu ocupo, fazer alguma determinada coisa, praticar um determinado ato administrativo. Eu posso eventualmente delegar para o meu subordinado. Maravilha? Além disso, a lei deu atribuição ao meu subordinado, mas eu, chefe, posso chamar a atribuição dele para mim. Ambas as situações são excepcionais. Elas têm previsão lá na Lei 9784. Eu deixei isso tudo detalhadinho no seu material. Mas o que é importante você saber aqui? A perspectiva. Se um subordinado está exercendo a atribuição do chefe, ele não avoca do chefe. O subordinado não faz nada, ele não avoca e não delega. Se ele está exercendo a atribuição do chefe, é por quê? Porque o chefe delegou para ele. Tá? Esse é um ponto que eu chamo bastante atenção, já vi gente ter uma piruação. Além disso,
Avocar é chamar para si. Mesma coisa, a execução. Ou seja, a titularidade da atribuição continua com o chefe. Ele que delegou, ele pode ir lá e revogar aquela delegação a qualquer tempo. O que é importante só você anotar aqui, ó. Não pode delegar. Esta lei, se ela está prevista no seu edital, você tem que ficar muito atento a ela, tá? Às vezes não está nem prevista a lei, mas está lá escrito processo administrativo. Pronto, você já tem que saber. O que eu não posso delegar? Você vai colocar lá, artigo 13 da lei 9784. Da lei 9784. Basicamente, o que eu não posso delegar? Eu não posso delegar aqui, eu gosto de usar esse mnemônico, tá até lá. Eu fiz 2 mnemônicos lá no seu material. Eu não posso delegar aqui cenoura. Oh, meu Deus, lá vem o aprígio com esse apelo mnemônico. Pois é, olha lá. Eu não posso delegar quando a competência for exclusiva, ato de competência exclusiva. O nome já está dizendo, né? Se é exclusiva, eu não posso delegar. Competência exclusiva. Eu não posso delegar atos de caráter normativo. Então, vou colocar aqui normativo, tá bom? Atos de caráter normativo. E eu também não posso delegar decisões de recursos administrativos. Decisões de recursos administrativos. Eu gosto de citar aqui, tá? Em poder hierárquico, apesar de que quando o processo administrativo está lá, a gente estuda ele separado também, mas o ponto é, cai tanto esse artigo, mas tanto, que eu faço questão de citá-lo 2 vezes, tá? Neste momento aqui e num outro momento lá quando a gente estuda a lei 9784. Fechou? Com relação à vocação também temos lá uma excepcionalidade, esses detalhes estão lá no seu material. Agora, para a gente concluir, na perspectiva do chefe ainda. Então ele dá ordem, ele fiscaliza, ele controla, ele delega, ele avoca e ele ainda organiza internamente. Eu vou colocar aqui, ó, esta frase, escolher ou designar, vamos botar assim, designar chefinhos. Ai, meu Deus, isso não vai cair na minha prova desse jeito. Não, mas você vai entender, eu tenho certeza. E o que me importa aqui é você entender a parada. Vejam só, vou pegar aqui uma pessoa jurídica, a União, vou olhar para dentro dela, vou enxergar a sua estrutura organizacional. Vou olhar lá para dentro do Poder Executivo. Lá no Poder Executivo eu tenho um órgão máximo lá, Presidência da República. Logo abaixo eu tenho os ministérios. Vou pegar aqui o Ministério da Justiça. Vou pegar aqui do Ministério da Justiça 2 departamentos. Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Olha só que interessante. O presidente da República, no exercício do seu poder hierárquico, ele pode tratar da organização interna. Ele designa chefinhos, ele escolhe todos os ministros que ele quiser. Simples assim. Os ministros, por sua vez, podem escolher os chefes de departamento. Opa, eu tô lá escolhendo o chefe da PF e o chefe da PRF. O diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, vão escolher os superintendentes. Ah, são 27 superintendências, beleza. O superintendente, por sua vez, escolhe o chefe de delegacia. O chefe de delegacia escolhe o chefe de equipe. E por aí vai. É chefe a dar com pau, meu amigo. O que você tem que ter em mente? Na historinha que ele contar lá pra você, eu tô vendo, opa, tá designando alguém, tá escolhendo alguém para ser chefinho na administração, tá exercitando o poder hierárquico. Ele tem que ter essa prerrogativa. É com base nessa prerrogativa que ele designa outro chefinho. Fechou? Para encerrar, ato normativo. Ato normativo. Olha só, aqui há uma polêmica, já vi muita treta em questão, já vi gente judicializando questão e tudo mais. O que acontece? Alguns poderes, quando são exercitados, a gente consegue enxergar outro poder. Sim, ainda que seja indiretamente. Nós temos que o chefe pode se comunicar com todos os seus subordinados por meio de um ato normativo. Vou dar um exemplo. O chefe vai lá, cria uma normativa estabelecendo regras de utilização de roupa, tá? Lá no âmbito da administração. Por exemplo, não pode ir com camiseta de time de futebol, porque dá briga, dá treta, dá choradeira, o povo se emociona demais. Beleza. Ele editou um ato normativo para tratar diretamente com os subordinados. Isso a questão ela vai berrar para você. Ela fala, foi editado um ato normativo com foco no subordinado, a orientar o subordinado
Pronto. Se ele só está conversando com o subordinado, isso é poder hierárquico. Ah, mas não seria poder normativo também? Eu consigo ver sem problema. Mas é esta forma, é essa estruturação que tem aparecido em prova. Então tá lá, ato normativo direcionado aos subordinados. Ele também pode atuar dessa forma, beleza? Pra gente fechar agora, vamos pra cá, meu câmera. Fechando aqui agora. Hierarquia nos poderes. Poder legislativo e poder judiciário. O que você vai colocar lá? Existe hierarquia, deixa eu só pegar aqui a caneta, calma. Existe hierarquia com relação às suas funções administrativas. Beleza? Aí a gente vai colocar aqui, não há hierarquia com relação às suas funções típicas. Não há hierarquia com relação às suas funções típicas. Então vamos só lembrar aqui. A administração pública, ou a função de administrar, ela existe no âmbito dos três poderes. Então eu tenho lá, sim, no Poder Judiciário e no Legislativo, alguém praticando um ato administrativo qualquer. Eu tenho lá no Judiciário e no Legislativo uma estrutura administrativa. Eu tenho um chefe que dá ordem, que fiscaliza, que controla, que delega, que avoca, que organiza, escolhe chefinhos, que pode tratar comigo por meio de ato normativo. É tudo isso que eu tenho, então tudo isso que eu tenho lá no Poder Executivo, eu também tenho aqui. O ponto é se lembrar, funções administrativas, que no caso desses dois poderes, já apareceu em prova, são funções o quê? Atípicas. Atípicas, porque a função típica do Legislativo é legislar, a do Judiciário é julgar. Quando eles estão administrando, eles estão numa função atípica. Lá no Judiciário, com relação à função típica, não há hierarquia. No Legislativo, com relação à função típica, não há hierarquia. Isso também já apareceu várias vezes em prova. Maravilha? Aqui a gente encerra, cara, com toda, vamos dizer assim, com todas as informações úteis e necessárias para você responder questões. A única coisa que eu não trouxe para o quadro, não trouxe, mas está no seu material em PDF, e aproveitando aqui só para gastar então mais 30 segundos. Não há hierarquia, anote isso, não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Segundo, entre a administração e os administrados. A gente já tratou disso, tá? Falamos lá, por exemplo, da supremacia do interesse público. Não há hierarquia entre a administração e os administrados. E terceiro, não há hierarquia entre os poderes estruturais, executivo, legislativo e judiciário. Então não há hierarquia entre a administração e os administrados, entre pessoas jurídicas distintas e entre os poderes estruturais. Beleza? Assim nós fechamos essa parte introdutória, vimos a introdução, vimos aqui abuso de poder e vimos também poder hierárquico. Nos vemos aqui na nossa próxima aula com os demais poderes.